As reflexões, eu convido, hoje nós vamos começar pelo caminho inverso. Convido o grupo 5 a apresentar. Boa noite para o Senhor. Diante da exposição do Senhor, do tema, o nosso grupo compartilhou algumas ideias e temos três perguntas. Primeiro, respeito à proposta de Salvaventura. O Senhor falou sobre a visão contemplativa, esclareceu muito bem. E também o que responde ao nosso tempo, uma visão mecanicista. Será possível que o Senhor possa fazer alguns pontos de distinção ou precisar de um modo quizá um pouco mais concreto para nós? E outra pergunta, a segunda seria, na proposta ou no pensamento de Boaventura, onde poderia estar a Gênese, ou uma Gênese que responda ou como provocação, como uma resposta ao nosso tempo diante do tema da visão da criação, ou a nossa relação. E a terceira pergunta é, desde esta perspectiva teológica, poderíamos dizer que o olhar para a criação, aparentemente de caráter impessoal e, portanto, ontologicamente inferior a nós, é o que poderia ser, ou é o que justifica o abuso e a conduta depredadora diante da caridade que devemos para com a criação. Todos lerem e respondem ou responde? Porque talvez tenha perguntas iguais, como seria? Não. Pode responder. Porque talvez possam haver perguntas que a gente possa juntar, não é melhor? Grupo 4. Eu não falar muito de novo. Boa noite. Bom, meu grupo formulou uma única questão. A partir do que o senhor falou sobre a Trindade, que devemos ver a Trindade em tudo, independente da participação humana e consciente que não é um castigo de Deus, como ver os vestígios da Trindade nos desastres atuais, nos sofrimentos humanos, como também na realidade ao nosso redor. Grupo 3. Boa noite, Frei. Boa noite, PNs, Frei Sinivaldo. Nosso grupo 3 refletiu e elaborou duas perguntas. A primeira é como combater a hierarquização do pensamento do homem moderno, tendo como base a integridade de São Boaventura. Vimos que o Senhor falou disso, é só mais para expandir e concretizar isso. A segunda pergunta é como integralizar a vida sacramental com a vida no cotidiano. Grupo 2. Boa noite, Frei, paz e bem. Boa noite, Frei, paz e bem. O nosso grupo, ele teve muitas contribuições, alguns comentários em relação à sua contribuição nessa temática. Uma delas foi sobre a faceta de São Boaventura em relação à criação, esse sentir-se como, mediante aqueles três elementos que o senhor apontou, exterioridade, superioridade, E em relação, sobretudo, os afetos, que isso difere muito o pensamento da nossa escola franciscana, a questão de recuperar a sensibilidade em relação à criação. Também pontuamos em relação aos monoteísmos rígidos e mais ainda sobre a sua colocação que o senhor traz muito as luzes do pontificado do Papa Francisco para essa sua contribuição.
né? Ele que tem na sua gênese do seu pensamento poliedral, né? A oposição, né? A oposição polar que ele toma de Romano Guardini, e ele faz diferente, né? Ele não considera o outro como o diferente, né? O rival como um excluído do seu pensamento. Isso que o homem se coloca em relação à criação e à natureza. E ele diz que a posição abre um caminho, uma estrada para se percorrer juntos, né? Isso que ele traz hoje para a igreja com a temática da sinodalidade, da cultura do encontro e tudo mais. E a pergunta que o nosso grupo, por fim, deseja colocar é: qual elemento essencial de São Boaventura em relação à criação é o mais pragmático? Qual conselho o senhor daria para nós, como franciscanos, como essa casa franciscana, para colocarmos em prática o cuidado com a criação? Obrigado. Grupo 1. Boa noite, Frei Sinivaldo, Frei Enes, Frei Maicon. Então, poder tudo, ser louvado por todos, levar uma melhor sobre todos. Todo ser humano sente dentro de si a sedução desta mentira. Então, nós separamos a mensagem do Papa Francisco na quarta da quaresma desse ano, e o grupo refletiu bastante em cima disso, né? Então, ontem nós iniciamos aqui a reflexão falando de recondução. Aí nós lembramos em gerar, experienciar a misericórdia nas palavras de Francisco, e nós chegamos à conclusão de reconstrução como doação. Então, em que sentido nós poderíamos aplicar esse linguajar, a boaventura, e, se é possível, mergulhar numa reconstrução de si diante de Deus e do próximo, ou ainda, o que a filosofia joga em palavra de espanto, aquele espanto da filosofia saudável que gera encontro, o intuir para um diálogo do uno na multiplicidade. Muito obrigado, né? Eu acho que todos os grupos, além das perguntas, trouxeram contribuições, né? E acho que, inclusive, as perguntas também são a grande contribuição, né? Eu não tenho a pretensão aqui de responder as perguntas, porque eu acredito muito no valor da pergunta, né? Porque, sobretudo hoje, acho que nós vivemos numa sociedade em que apressadamente quer, não é o caso de vocês, mas eu digo, é um pouco uma expectativa nossa hoje, que a gente quer respostas rápidas, práticas, né? Porque a gente tem uma dificuldade de conviver com a angústia da pergunta. Então, eu diria assim, um pouco como fazia Jesus, né? Se a gente vê, agora a parábola que me vem em mente onde Jesus faz isso é do bom samaritano, né? Jesus nunca responde, sobretudo não responde com aquela expectativa dos seus interlocutores. Mas o que ele faz? Ele muda a pergunta, ele devolve a pergunta, ele contorce a pergunta, né? Para que as pessoas ficam perguntando. Eu acho muito interessante, porque, não sei se vocês se lembram, no início da parábola do bom samaritano, eles chegam, quem é o meu próximo? Né? O Papa explora um pouco isso na Fratelli Tutti, né? E Jesus conta aquela parábola que todos conhecemos, e no fundo ele pergunta, segundo vocês, quem se fez próximo daquele que estava caído? Percebe que Jesus, mais do que dar uma resposta, ele contorce a pergunta. Ele devolve a pergunta, mas devolve a pergunta com outro foco. Porque a pergunta, quem é o meu próximo, ela é uma pergunta capciosa e é uma pergunta que já pressupõe que alguns o sejam, outros não. Agora, a pergunta contorcida de Jesus, ela é inclusiva. Porque em vez de perguntar quem é o meu próximo, Jesus diz, quem se fez próximo? Essa é inclusiva. Porque significa que nós somos chamados a nos fazer próximos de todos. Então eu acho que o conviver com a pergunta
é uma boa angústia, que a gente hoje tem dificuldade, mas eu acho que é importante, né? Porque mais importante do que a resposta é a gente estar sempre remoendo aquela pergunta. Aliás, tem um grande antropólogo, eu não sei se ele é inglês ou norte-americano, Clifford Geertz. Inglês, né? Ele diz assim, se você não conhece a resposta, discuta a pergunta. Porque discutir a pergunta é altamente criativo. Eu, às vezes, com os meus alunos lá em Belo Horizonte, o que eu faço? Eu faço a chamada avaliação reversa. Em vez de eu dar perguntas para eles responderem, eu peço que eles formulem as perguntas. E sabe que eles encontram mais dificuldade? Você avaliar se as perguntas que foram formuladas são as perguntas candentes, são as perguntas de fundo. Porque é muito mais difícil você formular uma boa pergunta do que você dar uma boa resposta. E aqui, então, aí eu digo isso por quê? Porque valorizar as questões de vocês. Eu acho que elas são questões que a gente precisa seguir pensando. Eu confesso que entendo a pergunta que o grupo 2 fez, né? De tudo isso que você apresentou de Boaventura, o que seria mais pragmático? Eu digo, eu entendo, mas eu tenho medo dessa nossa preocupação com o pragmático. Por um lado eu entendo, porque diz assim, bom, você falou tanta coisa, por onde a gente começa, né? A gente tem que começar. Mas eu tenho medo dessa nossa pressa pragmática, porque muitos dos valores, muitas das sensibilidades mais importantes nossas, nós perdemos por conta do pragmatismo. Isso nos vários níveis. Ah, mas fazer isso, né? Isso não é prático, não é pragmático. Pragmático o que é? É detetizar, jogar veneno na plantação, muito mais prático, muito mais pragmático. Vamos para outra dimensão. A mistagogia, né? Tem uma pergunta sobre os sacramentos. Como ligar os sacramentos à vida? Hoje a gente tem redescoberto muito a questão da mistagogia. Só que a mistagogia não é prática. Porque mistagogia precisa tempo, precisa perder tempo, né? E hoje nós todos queremos uma missa que não dure mais de 1 hora, de preferência numa igreja que tenha estacionamento, onde fica perto do supermercado, porque eu já saio da igreja e passo no supermercado. Ou nós que somos frades, numa igreja já perto do lugar que depois eu vou caminhar. Então vocês estão vendo? São apenas 2 exemplos de como o pragmático nos atrapalha. Porque o pragmático, ele muitas vezes é justamente onde nós nos traímos. É o nível da receita, daquilo que eu posso pôr em prática já agora. Sair aqui da palestra, o que eu já posso pôr em prática? Então, isso tem um lado bom, que é disposição, disponibilidade. Eu quero fazer, quero começar por algum lugar, e a gente sempre tem que começar por um passo. Mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa ter um pouco um pé atrás com essa nossa preocupação pragmática. Porque o pragmatismo é uma das razões pelas quais nós chegamos onde estamos. Tentem pensar em quantos valores nós perdemos porque queremos ser mais práticos, mais pragmáticos. Tentem pensar na sensibilidade que nós perdemos em nome ou com a desculpa de que nós queremos ser pragmáticos. Ah, isso vai tomar muito tempo. Ah, não posso perder tempo, não é? Hoje a nossa sociedade, perder tempo hoje é uma das piores coisas. Ninguém quer perder tempo. Mas a gente quer ganhar. Eu não sei se vocês, há uns anos atrás, circulou nas mídias digitais um texto daquele rabino Newton Bonder sobre justamente essa coisa do perder tempo. Onde no final ele terminava dizendo, por que a gente quer ganhar tanto tempo se a gente não sabe depois o que fazer com esse tempo?
Porque a gente hoje corre, né? Até as nossas férias hoje são estressantes, né? Tanto que a gente, depois de 20 dias de férias, a gente está cansadíssimo. Tem que voltar a trabalhar para ver se repousa um pouco. Porque a gente perdeu aquela dimensão do não fazer nada, né? Não fazer nada. Ou do ócio, né? Ou aquela dimensão do não serve para nada. Eu, por exemplo, quando eu me lembro, o professor de filosofia, o Frei Hermógenes Arada, que a primeira aula de filosofia ele dizia para a gente, olha, vocês estão aqui iniciando o curso de filosofia, eu queria dizer para vocês desde já, que a filosofia não serve para nada. Imagina a teologia menos ainda. Então, a gente descobriu o valor daquilo que não serve para nada. Porque hoje nós vivemos no mundo da tecnociência. Tudo tem que ter uma utilidade, uma funcionalidade. Nós mesmos, a gente fica buscando razões para existir na funcionalidade. Por isso que quando a gente não se sente mais útil, tem pessoas que quando não se sentem mais úteis, é como se a vida tivesse acabado. Porque a funcionalidade hoje é o critério por excelência. Preste atenção, eu gosto muito de deflagrar na linguagem ou nas experiências do cotidiano, porque é ali que a gente percebe os preconceitos, ou se não são preconceitos, as pré-compreensões que nos guiam. Hoje, a maior parte das vezes, a gente está perguntando para que serve e como funciona. Preste atenção. Então, nós perdemos a dimensão do perder tempo com alguém. Olha aí, a própria expressão perder tempo. Né? Do estar com alguém. A dimensão da gratuidade, por exemplo. Né? Vocês querem ver um exemplo simples. Mas essa coisa de perguntar, eu quero te dar um presente que seja útil, o que você quer ganhar? Eu digo, pronto, acabou, você tirou toda... Porque presente para mim, ele tem que ser uma coisa que eu não mereço, uma coisa inusitada, que eu não esperava, e uma coisa que não era prevista. O presente é gostoso assim. Quando você não espera, você não pretende... E aquilo não estava previsto. Isso é presente. Agora, aquela mercadoria que você me dá porque você quer dizer que eu mereço, e você está me querendo mostrar com uma coisa que você está me dando, que eu sou importante, porque eu fiz isso. Ou você me dá porque vai ser útil, eu vou usar. Então eu digo, tudo bem, eu aceito, mas não chama isso de presente. Vamos chamar isso com outro nome. Vejam, são todas coisas que a gente vai naturalizando. Eu me lembro, por exemplo, meus avós estranhavam muito isso. Que convidavam para o casamento e tinha a lista de presentes. Meus avós morreram sem entender isso. Que você já de antemão escolhia o presente. E os convidados depois assinavam as listas. Por quê? Porque isso não está na esfera da dádiva, do dom. Isso está na nossa esfera de um mundo mercantilista, de um mundo que quer transformar tudo em mercadoria, de um mundo que privilegia a funcionalidade. Por isso me chamou muita atenção, não sei se vocês leram aquele livro do David Copenau com o Bruce Albert, aquele antropólogo francês, A Queda do Céu. Quem não leu ainda, leia, por favor. Eu acho que é uma maneira também, eu falei antes do estranhamento de Boaventura. Eu acho que quando a gente lê, escuta, membros dos povos originários, a gente também, para a gente se estranhar, para a gente perceber que existem outras visões de mundo e que a nossa não é a única e não é a melhor. E que se a gente quiser se livrar desse beco sem saída no qual nós estamos,
A gente tem que suspeitar mais da nossa lógica, da nossa mentalidade e tentar aprender de outras cosmovisões. A gente os chama de ancestrais. Eu não gosto dessa palavra. Porque ancestral é como se fosse... né? Eles são muito mais atuais do que nós em muita coisa. Então, o Davi Copenau, na simplicidade dele, quando ele se refere a nós, ele diz, os seres, os humanos, os seres da mercadoria. Eu dizia, não há uma expressão que é mais crítica e mais analítica do que essa expressão. Porque nós somos os seres da mercadoria. Nós somos os seres que mercantilizamos tudo, que reduzimos tudo à mercadoria. E achamos que isso é um valor. Né? Há aqueles que falam inclusive da economia verde. E tem um princípio que diz assim, aquilo que eu não sinto no meu bolso, eu não dou valor. Cristãos que repetem essa frase. Porque se eu não sinto no meu bolso, eu não valorizo. Eu não reconheço o valor. Gente, não existe mais uma compreensão mais materialista do que essa. E nós, de fato, reduzimos tudo à mercadoria. Hoje a saúde não virou mercadoria? Por isso que alguém chega diante de um hospital, se ele não tem plano de saúde, não tem o cheque calção, ele morre na frente do hospital. Mas não é atendido. A educação virou mercadoria ou não? As nossas escolas católicas tentam fazer uma publicidade, os valores cristãos. Gente, o pai hoje, o que ele quer? Ele quer uma escola que leve o filho dele a entrar nas melhores universidades do país. Ele está preocupado com o valor cristão? Ele até pode dizer isso para te enganar, para ganhar meia bolsa. Mas hoje, quem está interessado nisso? Porque a educação virou mercadoria. E nós que temos as escolas, eu vivo dizendo isso para os frades, irmãs, elas escandalizam, não querem acreditar. Eu digo, nós que temos as escolas, nós temos que deixar de ser ingênuos. Temos que partir do pressuposto que a educação hoje virou mercadoria. Diante disso, o que nós podemos fazer? Mas não achar, não viver as nossas escolas com aquele romantismo de 1 século atrás, 2 séculos atrás. A religião virou mercadoria ou não? Virou. A religião virou mercadoria. Então, e qual a relação disso com o nosso tema? Quer dizer, no mundo onde tudo é reduzido à mercadoria, onde tudo é avaliado pelo critério da funcionalidade, esse mundo é o pior dos mundos no que diz respeito ao cuidado com as criaturas. Porque aqui eu trouxe esses exemplos para dizer a pergunta do grupo 5, quando falava, explica um pouco melhor essa nossa diferença com o Boaventura. O que é o mecanicismo? Esse é o nosso mecanicismo. Esse é o nosso pragmatismo. Onde a gente acha que para simplificar, para tornar tudo mais prático, é melhor pôr um preço em tudo. Então vamos pôr um preço no carbono também, no oxigênio que a gente respira, na água que a gente bebe. Né? Por isso aí, quem defende a privatização da água. Quer dizer, perdemos a dimensão dos bens naturais, né? Daqueles bens que não têm preço. Por quê? Porque são bens imprescindíveis para a vida de todos. E embora, não sei, teve uma publicidade aí, não sei se é do Itaú, que usou essa frase, eu achei a máxima, quando diz que
A vida não tem preço, então você viva a vida e deixe que nós cuidamos das suas. Falei, eles usaram até a frase, quer dizer, que a publicidade de cartão de crédito tem instrumentalizado essa frase, né? Então, é a partir da constatação desse mundo, porque vejam, tudo aquilo que Boaventura escreveu, ensinou, ele o fez com uma consciência muito clara do tempo dele. Então eu diria que se hoje nós queremos recuperar essa tradição, claro, é bom a gente conhecer o que ele produziu, como nós tentamos fazer essa noite. Mas mais importante é a gente aprender desses grandes mestres a serem fiéis ao tempo, ao nosso tempo. Porque tudo que eles produziram foi sempre numa consonância, numa correspondência muito grande aos desafios que eles viviam. E às vezes um grande problema nosso hoje é a gente quer copiar o resultado deles, mas não cola mais hoje. Então há uma fidelidade, que eu diria que ela é uma fidelidade sempre criativa, que é uma fidelidade à atitude que eles assumiram no tempo deles. E a gente só consegue ser filho do próprio tempo se a gente conhece a fundo o nosso tempo. Né? O exemplo que eu dava de São Paulo é um exemplo simples. São Paulo só começava a falar de Jesus depois que ele conhecia o universo dos seus interlocutores. Aí sim o que a gente fala tem repercussão, tem eco. Porque não é que a gente tem uma coisa pronta já e aquilo vai valer sempre, em qualquer época, em qualquer tempo, para qualquer grupo. A gente primeiro precisa conhecer, digamos, o universo, o nosso universo, antes de mais nada, e o universo dos nossos interlocutores. Aí sim nós vamos reler a Bíblia, vamos reler os clássicos. Isso significa colocar no mesmo caminho que eles trilharam. Geralmente esse outro caminho é mais difícil. É mais fácil eu, por exemplo, ler a Suma Teológica de São Tomás e apresentar a Suma Teológica. Agora, aprender de São Tomás, a atitude dele em construir uma Suma Teológica no seu tempo, elaborando um discurso orgânico, coerente, que também diga alguma coisa para as pessoas de hoje. Isso é mais difícil. Não sei, espero não ter jogado uma ducha de água fria. Porque há uma tendência nossa da gente... Aliás, São Francisco já previa isso, né? Porque eu acho que a última das admoestações, ele diz que pobres de nós, se nós nos acontentamos, nos satisfazemos a viver dos juros da vida dos santos. Então eu sempre tive um pé atrás com as escolas, porque eu penso sempre que as escolas são as primeiras traidoras do pensamento do mestre. Foi assim com São Tomás, foi assim com Duns Scotus. O tomismo empobreceu São Tomás. O escotismo empobreceu Duns Scotus. Por quê? Porque o discípulo que quer repetir o mestre, ele não só perde o seu tempo, mas como ele diminui o mestre. Porque o próprio mestre, se fosse vivo ainda, não pensaria como ele pensou. O discípulo que se limita a repetir o mestre, ele congela o mestre.
purifica o mestre. Se a gente pega o escotismo, eles transformaram o pensamento de Escotos, que é um pensamento genial, que é um pensamento criativo, eles transformaram o pensamento de Escotos numa cartilha. Terrível isso. Não há nada pior para um grande mestre ver o seu pensamento reduzido a algumas teses de uma cartilha. O tomismo fez isso com São Tomás. Por isso depois foi necessário o neotomismo, que tentou voltar ao Tomás. No nosso caso, a gente conversava ali no intervalo, eu acho que foi uma riqueza para nós, porque no nosso caso foram sobretudo os leigos que começaram a estudar Boaventura, Escotos, Occam, por exemplo. Leigos que estavam fora dessa briga com São Tomás, a briga da Idade Média, começaram a ler Escotos livre de qualquer amarra de escola, de qualquer ranço de briga. Começaram a descobrir coisas interessantíssimas. Hoje os grandes especialistas em Escotos e Occam são leigos. E nós vamos aprender com eles agora. Vejam como o caminho do pensamento também é curioso. Né? Porque os pensamentos, o pensamento também tem um processo, tem uma gênese curiosa. Que às vezes passa por vertentes que a gente não imaginava. Podemos concluir? Todo mundo cansado já, né? Já são quantas horas que nós estamos aqui? Podemos concluir? Ou alguém queria dizer mais alguma coisa? Eu queria dizer... Aqui. Eu gostei muito da tua fala, Frei Sinivaldo, e claro, eu não conheço muito, aliás, não conheço nada de Boaventura, li algumas coisas, mas eu não conheço nada. Mas eu acho que a provocação do Frei Enes lá no início, sobre a questão da ecologia integral, as catástrofes que têm acontecido, se nós observarmos e nos lembrarmos, nós vamos lembrar que não foi só este ano, não foi o ano passado, que aconteceram e houve catástrofes pelo Brasil afora e pelo mundo afora. No Japão, na Europa também, com as queimadas, com os calores extremos. Então, de fato, a ciência tem lembrado dos problemas seríssimos em torno dos quais nós estamos. Então, essa primeira constatação de que a ciência, como tu mesmo disseste, ela visou e fez os prognósticos, as pesquisas, enfim, e nós negamos, ou não tomamos a sério. Esse é um primeiro aspecto importante. Um segundo, eu concordo contigo nessa tua análise da sociedade que nos faz reféns. E eu diria assim, além disso, nas nossas universidades, institutos, escolas, nós falamos sempre que a educação produz produtos, então nós falamos sempre em produtos, é o mercado que está presente nas nossas universidades, nas nossas faculdades, nos nossos institutos e escolas. Nós, de fato, assumimos o discurso mercadológico. Portanto, enquanto tu falavas, eu lembrava de alguns textos, eu também li aquele teu texto sobre a decolonialidade e ecologia. Eu lembrei também de alguns textos que me vieram à tona, que também são sugestões muito interessantes, nessa perspectiva da indústria. O Daval e o Dardot, que são dois franceses,
eles escrevem que o mundo do mercado hoje nos faz ser uma espécie de indústria. Cada um de nós é uma indústria. E aí, a indústria melhor e a que mais produz é aquela que se destaca. Mas ele vai dizer, e os enormes números e os massivos números que ficam para trás, por incompetência ou porque nós não damos lugares. Então nós vamos entrando nesse processo. Assim, o amigo secreto também é uma forma daquilo que tu falaste também, sobre a questão da lista dos presentes. Eu odeio, não gosto do amigo secreto também. E quem diz o que tu tens que ganhar, para mim também, um pouco nessa linha, termina com a dádiva e a doação. Então, tem um outro texto que a mim me chamou muito a atenção, que faleceu bem jovem, um tal de Inutio Ordine. A inutilidade, a utilidade do inútil. É um pouco nessa linha do ócio. Então, esses aspectos, eles são muito fortes e importantes. Um terceiro ponto que eu acho que, para mim, o Papa Francisco é o grande profeta do século XXI, com os seus textos, a Laudato Si, a Fratelli Tutti, a coragem que ele teve, e também eu acho que ele está à frente do seu tempo, porque a preocupação dele não é simplesmente em argumentar cientificamente, com todos os dados. Ele traz dados, mas ele não está preocupado, ele está mais preocupado com a causa, com o todo, aos aspectos rigorosos da ciência, mas ele coloca problemas seríssimos. Então, eu acho que os nossos seminários, as nossas universidades, elas precisam também estudar mais o próprio Papa Francisco, independentemente de assumir ou não o credo. Esse é um terceiro aspecto. E um quarto, que vocês já perceberam no meu sotaque, eu sou gaúcho, e eu acho que eu conheço razoavelmente bem o Estado, e agora estão surgindo as grandes constatações da política neoliberal do Estado do Rio Grande do Sul. Minha cidade é vizinha a uma cidade que votou 98% no Bolsonaro, a cidade mais bolsonarista do Brasil, que é Nova Pádua, uma cidade de 4 mil habitantes. Mas também o neoliberalismo pegou muito forte, seja com os últimos governos. Eu havia esquecido disso, mas o prefeito anterior de Porto Alegre, ele havia dito que ele queria ser o motorista do trator que derrubaria os muros, que também são a contenção do Guaíba. Então, e depois também acabaram com o instituto que cuidava das águas, que também dos problemas das possíveis inundações e enchentes. E também um grande problema, o Rio Grande do Sul, assim como outras partes do país, tem umas partes da serra que as estradas de fato estão sempre com as possibilidades iminentes de quedas de barreiras. Esse processo da construção e o cuidado, o zelo com as estradas, custará muito. E hoje pela manhã, numa das notícias, naquele processo preventivo que o Japão fez, à beira-mar, custaria em torno das emendas dos nossos políticos durante um ano, para ajudar numa grande contenção das enchentes e das águas. Então é uma questão que, infelizmente, todas essas situações elas acontecem, mas eu não sei se nós não estamos também numa situação ainda bastante difícil de uma solidariedade, de um compromisso não momentâneo, porque nós ficamos solidários ao sofrimento, mas passa o sofrimento, passa do olhar atento do primeiro momento, num segundo momento tudo se esvai. E a própria imprensa faz isso como se fosse um jogo, e depois que deixa, tudo morre. E também agora tem muitos projetos de auxílio financeiro ao Rio Grande do Sul, mas não se sabe como serão todos esses processos trabalhados. Então eu queria lembrar, dizer assim que talvez nós devamos, de fato, uma vez por todas,
tomar a sério que eu escutei de uma senhora que, assim, já na sua sabedoria, que Deus perdoa sempre, o ser humano de quando em vez, mas a natureza não perdoa. Ou nós assumimos aquilo que o Papa Francisco nos convida e que a ciência certifica, ou nós talvez tenhamos os nossos, de fato, os nossos dias contados. E eu concluo, e o pior disso é que há um abismo e uma vergonha que é nossa, no mundo inteiro, que a concentração ela está sempre mais alinhada a um grupo cada vez menor, que vai encontrar maneiras para se salvar, talvez, e a grande maioria padece. E nesta hora nós sabemos que os mais pobres sempre mais sofrem. Então, eu não sei como nós, como igreja, podemos ajudar, fazer com que nós assumamos com responsabilidade. E eu queria concluir, não poderia deixar, em homenagem aos estudantes não só da crítica da razão pura, mas também da fundamentação da metafísica dos costumes. Mas eu vou ficar na terceira crítica, na crítica do juízo. Eu acho que é uma das expressões belíssimas que eu acho que nos ajuda a pensar. Kant vai dizer no parágrafo 40 da crítica do juízo, ele vai dizer que existem 3 regras para pensar. A primeira, pensar por si. E aqui eu não diria que é egoísmo, mas é não ser alguém que vai de acordo com o esquema, o estilo e também os interesses. A segunda regra é pensar no lugar de outrem. Ou seja, eu precisaria ser capaz de pensar o que o outro também pensaria. Isso é importante também nas teses, pensar o que o orientador, o que os arguidores podem também pensar. E a terceira regra, que eu acho que aí também tem um aspecto que ajuda a pensar essa dimensão ecológica, o cuidado, embora seja um pouco forçado, é pensar com consequência e responsabilidade. Eu creio que nós estamos passando do tempo, assim como tu nos mostraste aqui de modo tão magistral, como São Boaventura de novo encontrar o livro da natureza. Muito obrigado. Acho que conclui muito bem a nossa reflexão, né, Paulo César? Muito obrigado. Eu agradeço a colaboração, a disponibilidade, todo o cuidado para conosco, professor Sinivaldo, mais uma vez. Eu comecei com a provocação, por ser leitor dos textos do senhor, ter lido o livro Descolonização, Ecologia e Descolonização. Sim, por isso eu fui capaz, que eu sabia que possivelmente o senhor entraria nesse assunto, assim, por ser partilhar das reflexões do senhor, para mim, com uma alegria mesmo. Respondeu o senhor, assim, nos meus questionamentos, me deixou feliz em ver que São Boaventura é hoje o texto, a resposta mais eficiente para nós, e a alegria de ser franciscano. Outro dia eu disse isso, comentava lá em casa, dizendo que o orgulho de ser franciscano e não conseguiria pensar outro modo, teologicamente, historicamente, humanamente, se não for a partir de Boaventura, Francisco e outros, assim como nesse instituto, acho que nós não teríamos oportunidade de pensar outro modo. São Boaventura começa o seu texto falando dos sentidos. E o pensamento cartesiano, o pensamento moderno, ele falha nisso. A primeira coisa que Descartes faz é esqueça os sentidos, esqueça os afetos, esqueça a sensibilidade. E esquecendo os sentidos, esquecendo os afetos, não é isso que eu dizia, que o pensamento científico moderno falhou. Está aí o resultado. Eu agradeço, professor, novamente, a contribuição de todo mundo, e que ao longo dessa semana possamos ter novas contribuições e crescermos isso. Vamos terminar cantando a oração de São Francisco, a oração final, encerramento da noite. Frei Mike, você que é um músico.
perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado. Muito obrigado.